Olá, estudantes, tudo bem? O objetivo deste vídeo é trabalhar a classificação dos átomos de carbono. Vejam aqui que eu trouxe um exemplo de estrutura carbônica, uma cadeia carbônica. Vou destacá-la com um balão, vejam. Os átomos de carbono numa cadeia carbônica são classificados em primário, secundário, terciário, quaternário. Para classificar, neste caso, vamos usar as letrinhas P para primário, S secundário, T terciário, Q quaternário. Na estrutura, nós temos 11 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui está a representação da estrutura chamada fórmula estrutural plana. Existem várias representações para uma cadeia carbônica. Uma das estruturas bastante usadas é a estrutura condensada, onde vão aparecer índices indicativos da quantidade de hidrogênios. Por exemplo, aqui no primeiro carbono, os carbonos são tetravalentes, ou seja, precisam de 4 ligações covalentes. Olha lá, 1, 2, 3, 4 ligações para o primeiro carbono. O segundo carbono tem uma ligação dupla, 1, 2, 3, 4 ligações. O terceiro carbono também com uma ligação dupla, 1, 2, 3, 4 ligações covalentes. Então, se eu agrupar esses 3 hidrogênios, posso colocá-los à direita dos carbonos, ficando desta forma, CH3. Então, 3 hidrogênios, 1, 2, 3. A ligação, o segundo carbono tem um hidrogênio, que eu vou colocá-lo à direita. Eu estou construindo a fórmula estrutural condensada. O terceiro carbono também tem um hidrogênio, e assim por diante. Vejam, o quarto carbono está com 2 hidrogênios, 1, 2, vou escrevê-los à direita, CH2. 1, 2, 3, 4. O quinto carbono, observem que ele não tem nenhum hidrogênio ao seu redor. Então, vou deixá-lo livre, sem hidrogênios. O carbono que está acima dele tem 3 hidrogênios. 1, 2, 3, então escrevemos CH3. Da mesma forma o que está abaixo. CH3. Na sequência, o carbono tem 2, CH2. O próximo carbono tem um hidrogênio abaixo, que eu vou colocá-lo à direita, CH. O carbono que está acima, CH3. Ele possui 3 hidrogênios. E o último carbono tem 2 hidrogênios, CH2, e abaixo dele, neste caso, uma oxidrila. Vejam que essa estrutura ela ficou mais agrupada, os hidrogênios foram agrupados ao seu redor. Uma observação importante aqui, que é o primeiro carbono, nós podemos escrever os hidrogênios também à esquerda, ficando desta forma, H3C, CH, ligação dupla e assim por diante. Ok? Agora vamos verificar a classificação dos átomos de carbono. Desses 11 carbonos, cada um deles tem a sua classificação. O carbono primário é aquele que tem um carbono vizinho. Um secundário tem 2 carbonos vizinhos e assim por diante. O terciário apresenta 3 outros carbonos vizinhos e o quaternário apresenta 4 carbonos vizinhos. Vou começar pelo quaternário. Vejam este carbono aqui, ó. Acima, um carbono. À direita, outro carbono. Abaixo, o terceiro carbono. E à direita, o quarto carbono. Então, ele possui 4 carbonos vizinhos. Portanto, ele é classificado como carbono quaternário, representando pela letrinha Q. O carbono na direita dele, vejam, o que ele tem na esquerda? Um carbono. Na direita, outro carbono. Ele possui 2 carbonos vizinhos. Portanto, ele é um carbono secundário. Este próximo carbono, ele apresenta um carbono acima, outro à esquerda, outro à direita. Ele possui 3 carbonos vizinhos. Ele é um carbono terciário. Normalmente, os carbonos das pontas
das extremidades da cadeia são carbonos primários. Vejam, este carbono tem um carbono vizinho, então ele é classificado como carbono primário. Este carbono, um carbono vizinho, primário. O primeiro carbono aqui, um carbono vizinho, primário. Ao lado dele, este carbono, ele possui dois carbonos vizinhos, então ele é um carbono secundário. O próximo, dois carbonos vizinhos, carbono secundário. O quarto carbono aqui, quantos carbonos vizinhos ele tem? O da direita e o da esquerda. Ele é também um carbono secundário. Observem este último carbono aqui, ó. Quantos carbonos vizinhos ele apresenta? Apenas o da esquerda. Por quê? Porque abaixo dele, o vizinho é um oxigênio, que não conta. Então, ele tem um carbono vizinho. Ele é um carbono primário, por ter um carbono vizinho. Ok? Uma observação importante, né, neste estudo, vou apresentar para vocês a molécula de metano, CH4, né, metano, que apresenta um carbono apenas na sua estrutura. Se nós distribuirmos na fórmula estrutural plana, será desta forma aqui, ó, carbono, ligação covalente, 4 ligações covalentes com os 4 hidrogênios que estão ali. Eu pergunto, quantos carbonos vizinhos este carbono apresenta? Nenhum. Mas mesmo assim, ele é classificado como um carbono primário. Senão ele não teria classificação. Concluindo com uma última explicação, vou colocar o exemplo de um éter, de um composto da classificação éter aqui para vocês. Vejam, essa estrutura apresenta um carbono ligado ao oxigênio. Não tem carbono vizinho. Este carbono também ligado ao oxigênio. Mesmo assim, também esses carbonos são carbonos que se classificam como carbonos primários. Ok, um beijo para vocês.